Olha, é inegável que ao investir em títulos públicos federais, pegando aqui o Tesouro Direto, por exemplo, prefixado, Selic, IPCA+, etc., você está alocando na renda fixa mais segura do país, por definição, porque aqui há o risco soberano do país. Só que, e se acontecer de no dia do vencimento do seu título, por exemplo, eu comprei o prefixado, vamos pegar um mais alongado aqui, né? Melhor, IPCA 2050, vencimento ali no dia 15/8 de 2050. Chegou no vencimento e o governo fala, eu não tenho dinheiro para pagar. O quê? Como assim? Me disseram que eu não posso tomar calote do governo? Que o governo pode simplesmente imprimir dinheiro para me pagar? Pois é, não é bem assim. A história está bem mal contada. É que a gente no mercado financeiro fala de maneira simplificada e grosseira dessa forma para não complicar demais. Mas eu pensei o seguinte, meu compromisso é com transparência, então eu vou trazer aqui o que realmente pode ser feito. O que realmente pode ser feito pelo governo. Mas ele não pode imprimir moeda. E eu vou te mostrar como que isso funciona na prática. Vem comigo. Primeiro, a gente precisa destacar que essa questão de dívida pública hoje é extremamente relevante. O risco fiscal é o que está fazendo o nosso juro permanecer numa taxa extremamente restritiva para a economia. E tá aí a notícia. Dívida pública do Brasil deve chegar a 100% do PIB em 2027. Apontam dados do FMI. Aí já vem alguém nos comentários falar: ah não, mas eu vi nos dados oficiais do governo que a dívida PIB não passa de 80%. Isso é mentira do FMI. Não é mentira. É que o método de avaliação do FMI é outro. Mas como assim, Luan? Dívida sobre o PIB. Tá, mas o que eu considero como dívida? Você já pensou nisso? O que eu considero como dívida? Olha a definição de dívida pública trazida pelo governo. A dívida pública federal é a dívida contraída pelo Tesouro Nacional. O que é o Tesouro Nacional? É o órgão do governo responsável por arrecadar receita, realizar despesa e contrair dívida pública. Quando? Quando o governo precisa financiar o déficit orçamentário do governo federal. Eu gosto ainda mais da seguinte definição também trazida pelo governo. Essa aqui, ó. A dívida surge e aumenta sempre que o governo gasta mais do que arrecada. Cara, definição sensacional do próprio governo. A dívida surge e aumenta sempre que o governo gasta mais do que arrecada. Ou seja, irresponsabilidade, né? Eu tô gastando mais do que eu arrecado, é basicamente isso. Tá, mas o que eu enquadro como dívida? Isso aqui não responde a minha pergunta. Então, não sei se você sabe, mas o Banco Central do Brasil, dentro ali do seu balanço, ele tem títulos do governo. Sim, o Banco Central, sim, é um órgão do governo, mas, enfim, tem títulos do governo. Então, ele é credor do governo. Claro, juridicamente, há uma confusão, né? Porque é tudo governo federal. Mas enfim, ele é credor, apesar da confusão. E aí, o que acontece? Oficialmente, a gente não considera como dívida, nessa relação dívida-PIB, os títulos que estão sob posse do Banco Central, que ele usa para conduzir a política monetária. Não vou entrar nesse tipo de detalhe, para não ficar chato demais esse vídeo. Só quero trazer o necessário para você entender a lógica aqui. Então, eu tiro todo esse montante da dívida. Mas está errado, Luan? Não é uma confusão? Então, não é que está errado ou não. É que o FMI, ele considera esses títulos. E aí, ele considera para fins de comparação mundial. Então, o critério do FMI é uniforme para o mundo todo. O Brasil que tem esse critério diferenciado para si mesmo. Então, o critério do FMI é correto por quê? Porque é uniforme para o mundo todo. Então, ele considera os títulos públicos de todos os bancos centrais. Por isso que o critério do FMI é o que importa. Não o critério interno do governo. Porque ele não tem validade comparativa. Entendeu a lógica? Eu não consigo comparar. Então, pelo critério do FMI, que é uniforme no mundo todo, em 2027, mantida essa trajetória de dívida pública e desse patamar de juro, a gente poderá sim comprometer 100% do PIB, um país emergente. Então, quando você vê aquela comparação, mas Estados Unidos já passou de 100% do PIB. Primeiro que o custo da dívida dos Estados Unidos é muito menor. Tem a moeda ali que é reserva internacional, o dólar. E pelo critério do FMI, a gente não está tão distante assim. Então, não caia em narrativas. Então, a gente vive um cenário fiscal complicadíssimo. Seja por bem, seja por mal, o ajuste fiscal vai acontecer no ano que vem. O centrão, que é o parasita, não vai deixar o país ir pro buraco. Porque eu não posso prejudicar meu hospedeiro. Simples assim. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque pode surgir eventualmente a dúvida. Tá, eu posso não receber dinheiro do governo? Eu que coloquei meu dinheiro em título público longo? Olha, calma. Não sei se você sabe, mas o governo, ele emite semanalmente, via leilão, junto a institucionais, que basicamente são fundos de investimento, instituições financeiras, emite títulos de dívida. Então aqui você tem dados oficiais, né? Então, em fevereiro eu emiti essa cacetada, março também, depois abril,
abril. É muita grana, tá? Bilhões e bilhões de reais emitidos mensalmente em dívida pública. Porque a gente está no cenário deficitário. E o governo criou uma expansão fiscal nesse ano, por conta desse ano de eleições, de mais de 200 bi. E aí, no meio dessa brincadeira, o governo encontrou dificuldade, sabe no quê? Em buscar investidores para esses títulos. A gente está tendo um problema de demanda por títulos públicos. Apesar dessa taxa elevadíssima de IPCA mais 7, IPCA mais 8, apesar disso, não é só por conta do risco fiscal, tem aí também a saturação das carteiras de fundos de pensão, não tem mais espaço para colocar para dentro, e a concorrência com papéis incentivados. Essa concorrência com papéis incentivados é sacanagem falar disso aqui. Apesar de existir de fato essa concorrência, o governo já está estudando o quê? Vamos afastar o incentivo fiscal de LCI, LCA, debêntures incentivadas. Ano que vem é ano de ajuste. E esse deve ser um tipo de ajuste. Apesar da gente precisar de ajuste na receita, do lado da receita, não só do lado do... a gente precisar de ajuste do lado da despesa, redução de despesa, a gente só tem nesse governo do lado da receita, isso aqui vai ser uma medida provável. Mas olha o que está acontecendo. Esse é o contexto para você entender onde eu quero chegar. Então a gente está tendo uma demanda pouco fraca por títulos públicos, apesar das taxas altas. Relação de dívida PIB, pelo critério do FMI, batendo 100% do PIB no ano que vem. E ainda a gente não teve nenhum tipo de sinal claro de reversão dessa trajetória do juro. E aí eu te pergunto, se chega lá em 2050, o governo vai lá, vai atrás do mercado, né? Então ele vai lá e faz o seu leilão. Por isso que eu te trouxe esse gráfico aqui. Ele vai lá, são 2 leilões por semana. Faz o seu leilão e mesmo oferecendo uma taxa enorme, o mercado não compra. Já parou para pensar? Então o governo está sem dinheiro suficiente para honrar com seus compromissos de dívida e ele pede dinheiro para o mercado. E o mercado não dá? Porque hoje ainda está tranquilo, entre aspas. Por que está tranquilo? Porque o governo ele faz a rolagem da dívida emitindo novos títulos. Simples, né? Eu tenho um título que está prestes a vencer, eu vou ao mercado e falo, olha, estou precisando de tanto, ofereço tanto. Porque a taxa Selic não tem nenhum envolvimento aqui. A Selic só serve para o Tesouro Selic. Só para isso. E eu não consigo me financiar só com o Tesouro Selic, que é de curto prazo. O governo precisa de prazo, né? Então, eu emito NTNB. Hoje eu vou lá, o mercado me empresta, IPCA mais 8 e beleza. Fechou. Eu pego essa grana e pago os títulos que estão prestes a vencer. Rolagem. Vou empurrando com a barriga que a gente fala. Dívida não se paga, se rola. Especialmente em se tratando de dívida pública. Tá, entendi. Mas num cenário onde eu faço leilão e não tenho demanda, o mercado fala, acabou. A torneira, fechamos a torneira. Para você, governo, está muito irresponsável. Acabou. E aí? Os títulos estão para vencer. Eu não tenho de onde tirar. Eu preciso pagar. E aí? Uma medida possível seria o governo conseguir uma moratória por meio do Congresso Nacional, dando um calote, falando, olha, eu preciso de prazo, então a gente vai ter que estender o prazo. Então, seria um descumprimento contratual. Porque quando você compra esse título aqui, 2050, esse prazo é certo. É renda fixa porque você tem um prazo certo. Se eu estico esse prazo, é tipo uma recuperação judicial. Só que é o próprio governo estabelecendo uma moratória. Com precatórios, isso é cotidiano aqui no país. São as dívidas judiciais contra o governo. Então, a primeira possibilidade é a moratória. E seria bastante provável articular uma moratória num cenário como esse. Mas, Luan, eu já ouvi dizer que você pode simplesmente imprimir moeda. Tudo bem que vai gerar inflação, eu sei disso, mas tem que pagar. Paga esse negócio e depois vê. Não é assim? Se não, a gente vai ter o dólar disparando, porque todo mundo vai tirar tudo do país. O governo dando moratória, isso é verdade. O governo dando moratória, dando calote, é menos pior o governo imprimir dinheiro. Eu concordo com isso, porque senão, meu amigo, nossa, o câmbio dispara e aí é um caos completo. Quando eu digo câmbio dispara, eu tô falando dólar dispara, né? Melhor dizendo. Porque câmbio se valorizar significa a nossa moeda se valorizar. Mas enfim, vira uma loucura. Então, é só imprimir. Não é o governo que pode imprimir dinheiro? O monopólio da emissão da moeda não é do Estado brasileiro? Então, calma lá. Não é bem assim. No passado foi. Até 1964, por exemplo, o Banco do Brasil tinha o poder de imprimir moeda. Era uma festa. Então, a gente viveu hiperinflação não à toa, porque era uma festa. Só que hoje em dia não é assim. Hoje em dia, acredite ou não, o Brasil é civilizado. E aqui está o texto da Constituição Federal. Eu sou advogado, sou chato com essas coisas, mas é pra você entender o fundamento, pra você não achar que é esoterismo. Porque o pessoal fala e não mostra. Eu mostro. Hoje em dia, a lei maior do país, que não pode supostamente, teoricamente ser desrespeitada, mas ela não pode mesmo, diz no artigo 164, a competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central, que hoje é um órgão independente, melhor dizendo, autônomo, porque a independência é só dos poderes. É uma questão jurídica, é complicado, mas enfim, tendo autonomia. O presidente do Banco Central ele tem um mandato fixo e não coincidente com o período de mandato presidencial, para ele não ser mandado embora, né?
para não sofrer pressão. Então hoje a gente tem um Banco Central com muito poder. Isso é bom para manter a inflação, pelo menos na tentativa de mandar para a meta. E ainda tem aqui um complemento. É vedado, quer dizer, é proibido ao Banco Central conceder direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Isso aqui está falando o seguinte para a gente, olha, o Banco Central do Brasil, único que pode emitir moeda, é o único, ele não pode fazer nenhum tipo de empréstimo para o Tesouro Nacional. Tesouro esse que está dando calote na galera, que não tem dinheiro para pagar o pessoal. O Banco Central só pode fazer operações junto aos bancos, que é assim que ele também conduz a política monetária, comprando e vendendo títulos públicos, por exemplo. Mas ele não pode fazer isso, emprestar dinheiro para o governo, porque o governo poderia fazer o seguinte então, se o Banco Central ele pode emitir moeda, é a única autoridade para fazer isso, é só ele emitir moeda e emprestar para mim. Eu vou pegar esse dinheiro e pagar a dívida que eu tenho agora para vencer, e aí eu vou rolando. E aí continua o jogo. Mas não pode. E tá na Constituição Federal. Não pode. Teria que mudar a Constituição, mas daí tô indo muito além. Um cenário catastrófico, mas isso aqui não seria mudado, tá? Isso aqui decorre de um trauma brasileiro, que foi a hiperinflação. Então hoje a gente tem um cenário de autonomia do Banco Central, competência exclusiva, é só ele, só o Banco Central, ninguém mais. Ele não pode delegar para ninguém, só ele pode autorizar a emissão de moeda. Não é Casa da Moeda, a Casa da Moeda é só um instrumento para o papel moeda, mas quem emite de fato é o Banco Central. E o Banco Central não pode emprestar dinheiro para o Tesouro. E aí o Tesouro se lascou, na verdade os credores, né? Existe uma brecha, que eu não concordo, mas ela existe. Uma brecha legal de 2019. Qual é essa brecha? Ela está relacionada às nossas reservas internacionais. Quando a gente fala reservas internacionais, a gente está falando dos ativos que estão no balancete patrimonial do Banco Central. O Banco Central, muito embora ele não possa emprestar dinheiro para o Tesouro Nacional, tem uma questão aí. Hoje a gente tem mais ou menos 2 trilhões de reais em reservas internacionais. Então se você pegar esse montante, isso aqui está atualizado, tá? E dividir aí... Peraí que eu peguei errado aqui, tá? Se você dividir 2 trilhões por 5, a gente está falando de 400 bilhões de dólares aproximadamente, pouco menos que isso na prática, de reservas internacionais. Está em 370 a 400, tá? Então a gente tem uma reserva internacional de quase 400 bilhões de dólares, entenda dessa forma. Isso está em moeda estrangeira, perfeito? Aí eu te pergunto o seguinte, quando o dólar se valoriza frente ao real, o que acontece com a minha reserva internacional do Banco Central? Ela também se valoriza, ela acompanha a cotação do dólar. Essa valorização é um ganho, não realizado, mas é um ganho de capital, não é? É um lucro contábil, mas não é um lucro realizado, tá? Da mesma forma, se o real se apreciar frente ao dólar, a minha reserva se desvaloriza e eu tenho um prejuízo contábil, perfeito? Então tá bom. Esse lucro contábil, eu poderia usar, Tesouro Nacional, numa situação crítica? Eu poderia. Isso aqui está escrito no artigo 5º da Lei 13.820 de 2019, que diz o seguinte, mediante prévia autorização do Conselho Monetário Nacional, e o Conselho Monetário Nacional, você sabe como que é a composição dele? Tem o presidente do Banco Central, beleza, seria a resistência por sua autonomia, só que os outros 2 integrantes são o ministro da Economia ou da Fazenda e o ministro do Planejamento, que é do governo. Então o governo passa isso aqui. Então isso aqui é pro forma. Os recursos existentes na reserva de resultado do Banco Central, que são as reservas internacionais, poderão ser destinados ao... Veja que não precisa nem de lei, hein? Isso aqui é uma situação que o Conselho Monetário Nacional autoriza e acabou, por 2-1, porque só o presidente do Banco Central iria barrar uma situação como essa. Poderão ser destinados, então as reservas poderão ser destinadas ao pagamento da dívida pública federal. Quando severas restrições nas condições de liquidez afetarem de forma significativa o seu refinanciamento. Ou seja, o mercado não quer mais emprestar dinheiro para o papai Lully. Pra você entender, de forma didática. Não quero mais, não dou mais dinheiro para esse governo. Imagina se o governo pudesse, na canetada, baixar a taxa Selic. Ia ser muito pior, porque a taxa Selic não é uma grande panaceia, meu amigo. Não é só baixar na canetada igual eu vejo economista aí sustentando. É um absurdo. Quando a gente sabe que o problema está no pré-fixado e na NTNB. E esses 2 é juro futuro. Hoje para emprestar para o governo 10 anos, o mercado está exigindo 14,87, tá aqui. Isso aqui eu não controlo. Mesmo que eu pudesse baixar na canetada Selic, não muda nada. Tanto assim que é uma taxa maior que a Selic. Não muda nada. Para de cair narrativa. O governo precisa do mercado porque ele é deficitário, ele é irresponsável. E aí o mercado aproveita para esticar a taxa também, né? Hoje não é um problema isso, tá? O governo está conseguindo captar, mas o problema é que é silencioso e é gradual. Vai se arrastando, né? Uma hora a bomba explode. A gente fica jogando para debaixo do tapete, uma hora não vai dar mais. Por isso que eu tô falando que o ajuste fiscal no ano que vem, mesmo com o Lula no poder eventualmente, vai ter que acontecer. E não é nem uma questão de otimismo, é uma questão que é um realismo.
neoliberalismo. O Centrão não vai deixar. O Centrão que governa de fato esse país. E eles sabem que vai dar ruim. É que esse ano é de eleições, então não se fala muito nisso. Mas ano que vem você vai ver como é que vai ser. Bom, então eu poderia utilizar o lucro da reserva internacional, lucro contábil não realizado por causa da valorização do dólar frente ao real para refinanciar minha dívida. Ou seja, tentar fazer a rolagem, pagar o que está para vencer para emitir mais dívida. Que loucura, né? Fazer isso. E aí, qual que seria o efeito prático disso imediatamente? Ué, eu estou usando dólares, que são as reservas, que servem para controlar a taxa cambial no país, né? A gente vive um câmbio flutuante administrado, ou flutuação suja, que o mercado fala também, mas eu preciso de reserva para fazer isso. E aí eu ia começar a queimar reserva. Aí eu queimo uma parte da reserva, o que acontece com o dólar? Sobe mais. Ao subir mais, eu gero um lucro contábil de novo, né? Claro, né? Eu tô fazendo o dólar subir, isso aqui se valoriza, eu gero mais lucro contábil que aí eu uso para pagar a dívida e pá, vira uma espiral da morte. E aí acabou. Aí o país quebra mesmo. Em se tratando de balanço de pagamentos, que aí geraria um problema de balanço de pagamento, aí assim, meu amigo, aí ia ser uma questão de buscar dívida externa. Olha, eu tô falando de um cenário de colapso total. Por isso que eu peguei um título público em 2050. E aí, isso mostra pra gente que o Tesouro Nacional, que é o governo, ele não tem poder de imprimir moeda e nem de fazer com que o Banco Central faça isso. A única brecha que ele tem, numa situação crítica, é pegar o lucro contábil da Reserva Internacional e usar para financiar a sua dívida. Essa seria a maneira de impressão de moeda. Não tem mais essa coisa de imprimir moeda igual era no passado. Isso não existe. A impressão de moeda que a gente fala, ou vai ser moratória, ou vai ser essa situação crítica, ou vai ser o que já é feito, né? Que é a rolagem da dívida. Tudo isso gera inflação, né? Tudo isso gera inflação. Então não quero te assustar aqui, não tô falando que isso vai acontecer, mas eu acho que você precisa saber a realidade. Não se desespere, você não vai tomar calote do título público, mas eu sempre teria cuidado nessa história de ter título público muito longo, não só pela marcação a mercado, porque existe, né, uma incerteza. Agora, prazos aí de até 10 anos, tranquilo. Agora 20, 30, meio difícil, né? Não quero ser aqui um profeta do apocalipse, mas eu acho complicado, pelos motivos que eu tô te trazendo, com amparo econômico e jurídico. E esse é o tipo de vídeo que não gera engajamento, não gera compartilhamento. Se puder me ajudar, né, quis trazer algo mais técnico aqui para você. E ainda, eu queria te convidar a se tornar membro do canal aqui no YouTube, clicando aqui embaixo em Seja Membro. O que você vai ter de benefício? Primeiro, prioridade absoluta na sugestão de vídeos. Vídeos exclusivos, vou te mostrar ali na sequência. Ainda, você vai ter acesso a mais de 100 vídeos acumulados, exclusivos para membros, mais de 70 postagens exclusivas. Então, qualquer movimento que eu faço, comprei um título público, vendi um título público, comprei uma ação, vendi uma ação, fundo imobiliário, seja qual for o ativo, eu posto, explico o racional logo após eu fazer ali, ou no mesmo dia, fazer a operação. Faça a postagem ali, mas ela aparece só para membro. Você vai acessar minha carteira de ações Investidor 10, link compartilhado, e você vai acessar minha planilha de valor intrínseco das ações brasileiras que eu mais acompanho, aquelas que estão no meu portfólio de investimento. E quanto aos vídeos exclusivos, olha os últimos 3 aqui. Banco ABC, JHSF, Zetec, tudo sugestão de membro. E vários outros, né? Tanto vídeos da minha carteira, quanto de empresas, análises, tudo isso você encontra por um valor que é menos de R$1 por dia, que você pode cancelar a qualquer momento, sem burocracia. Agora, se não for esse momento, não tem problema também, tranquilo, uma hora você se torna membro do canal. Agora eu quero saber a sua visão. Você já sabia de toda essa dinâmica? E qualquer dúvida ou sugestão, já sabe, só comentar aqui embaixo.